Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje é mega especial, gente. Vocês não vão acreditar. Eu vou falar para vocês que, ó, se vocês viram toda brilhante, tá vendo que eu tô toda dourada aqui? A gente fez uma vela com base de argamassa, que eu peguei essa ideia lá nas Chamas da Lua, tá? Segue eles lá que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ela me permitiu refazer essa ideia aqui, a gente vai fazer hoje, tá? Base de argamassa com folha de ouro, chique no último, tá? Para você que não conhece esse canal ainda, seja muito bem-vindo. Você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros. Procura Belas Velas? Aqui é o lugar. Procura ótimas ideias? Aqui também é o lugar. Então já chegando, deixando o seu likezão aí para dar aquela força para cima, porque o seu like é muito importante, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os comentários. Fala para mim o que você quer ver aqui, o que você achou dessa vela. Quero saber a sua opinião, tá bom? Esse vídeo de hoje tem o patrocínio da Baobá Essências e da Kimis VG. Se você quer ser patrocinado também, tá aqui, ó, o cupomzinho lá da Baobá. A gente usou uma essência mega maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então corre lá na loja da Baobá, hoje a gente usou todos os produtos dele, então vai lá, arrasem nas compras, tá? Segue a gente também lá no Instagram, no TikTok, enfim, todas as nossas redes sociais. Olha, eu sempre deixo a rede social aqui, dá essa moral pra gente, vai lá, segue a gente lá também, tá bom? Agora chega de teretetê, né, meu povo? Bora pros materiais, que hoje tá topíssimo demais. Os materiais que nós vamos precisar são, aqui tem 500 gramas de argamassa C3, tá? Essa aqui é aquela argamassa que a gente usa para fazer o piso mesmo, sabe? Para colocar o rejunte não, para colocar o piso, tá bom? Aquele piso cerâmico. Então aqui é a C3 que eu estou utilizando, tá bom? 500 gramas de argamassa, que eu calculei mais ou menos que vai dar para mim fazer, são 3 velas que eu vou fazer com base de argamassa. E aqui tem água. Água a gente vai colocando, nunca tem uma quantidade certa, é muito difícil a gente calcular uma quantidade exata. Então a gente vai calculando aqui até dar o ponto que eu vou mostrar para vocês quais são, já ia falar qual é, tá bom? Aí aqui, ó, a gente tem 3 canos. Eu queria, claro, que eu gostaria de ter aqui aquele cano transparente, sabe? Aquelas coisas bem chique no último, mas eu não tenho. Então a gente vai utilizar o que tem, que é cano, tá bom? Eu vou dar a medida para vocês, que eu não sei a medida desse cano, então eu vou medir aqui agora e já falo para vocês. Ó, ele tem 13 de altura por 5 de largura, ou seja, 5 de boca, tá? Então tem muita gente aí, gente, presta atenção no vídeo, porque aí depois coloca, ai, qual que é o tamanho, qual que é a metragem? Então, ó, tá aqui, tô falando pra vocês a metragem certinha, tá bom? Que a gente vai utilizar, que são 3, tá vendo que ele tá sujinho? Que é um cano velho que a gente tinha aqui, o Ale cortou pra mim e abriu aqui, ó, tá? Importante que você abra aqui nessa lateralzinha, porque é mais fácil para você retirar depois, tá bom? Então a gente vai deixar aqui os 3 canos e aí a gente vai utilizar uma colher, né? Eu tenho essa daqui é uma colher já própria para isso, tá vendo que tá sujinha? A gente já utiliza para isso mesmo. E aí, como eu não tinha, você pode colocar em cima de uma base de vidro se você tiver e passar a cola quente. Você não tem essa base de vidro como eu? Então aqui, o que eu fiz? Ó, peguei aquela caixinha de sabonete, sabe? Que a gente compra, que vem uma quantidade de sabonete aqui. Então eu tenho essa caixinha. O que eu fiz? Eu cortei uma parte dela e vou mostrar para vocês. Eu peguei a fita, aquela fita larga, durex largo, e revesti ela para impermeabilizar, tá bom? Para dar um pouco mais de segurança pra gente. E aí o que eu faço? Ó, eu venho com o cano aqui, ó, e coloco ele em cima e passo a caneta em volta, igual eu já fiz aqui em 2 desses, tá? Passa a caneta em volta pra gente saber o tamanho que a gente vai utilizar. Então, eu vou marcar aqui o terceiro, que eu não tinha marcado ainda, deixei para marcar com vocês, então eu vou marcar aqui o terceiro, tá? Então, eu faço isso daqui. E aí, o que eu faço? Eu corto ele redondinho. Se você quiser cortar um pouquinho maior, também pode ser, mas eu corto ele redondinho porque fica mais fácil pra gente colocar no fundo do nosso recipiente, tá? Eu já tinha marcado aqui, marquei de novo, agora eu tô meio perdida aqui. Qual que é a risca que eu vou ter que cortar? Eu vou arriscar, né? Vou colocar, vou nessa daqui, vou apostar nessa daqui. Vamos ver aqui. Pronto, deu certo, tá? Então, o que eu faço? Eu corto as 3 e aí eu passo o durex, tá? Primeiro,
O durex eu passo aqui nessa parte que a gente abriu aqui, com aquela serrinha, tá? Aquela serrinha que a gente usa para construção. É a serrinha de cano mesmo, ali tá falando. Star Hatch, o Ale tá falando aqui que ele que detém as ferramentas, então ele sabe, tá? Então aqui, ó, eu pego essa parte aqui, ponho, tá ventando aqui, gente, porque o ventilador tá ligado, tá? Eu preciso desse ventilador ligado hoje porque tá muito quente. Então aqui eu aperto e fixo aqui, ó, bem fixo mesmo, para não sair a argamassa daqui de dentro, tá? E aí eu aproveito essa partezinha que já tá saindo aqui e prendo ele aqui, ó. Pronto, tá vendo? Ó, já fiz aqui uma aberturinha. Essa parte aqui de cima eu corto, para não deixar ele em excesso, para ele não entrar e não marcar a nossa parte de cima, tá? E aqui a parte de baixo, eu venho com mais um pedaço de durex, grosso ou fino, o que você tiver aí, tá? Eu ponho aqui na lateral, baixo aqui a minha tampinha e faço isso aqui, ó. E pronto. Olha, tá falando que eu tô fora de foco aqui. Então, aqui, ó, eu junto ela aqui e desço aqui essa parte para ficar bem fechadinho. Faltou mais um pedacinho aqui. Eu venho e coloco. Mais um pedacinho aqui. Pronto, aqui que faltou. Eu venho e coloco aqui. Pronto, ela já tá fechadinha no fundo. A gente pode usar com segurança que não vai escapar nada daqui. Pode fazer aquela batidinha que a gente vai ter que fazer para não ficar com muita bolha. Eu gosto com bolha, mas se você não gostar com bolha, tem que bater bastante. Na hora da execução eu vou explicar para vocês, tá? Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai passar, eu vou fazer em todas aqui. E eu vou utilizar um desmoldante. Eu uso a vaselina sólida. Deixa eu pegar aqui a minha vaselina, que eu não peguei. Mas tem gente que usa o óleo de cozinha, vaselina líquida, tá? Que você tiver, você pode utilizar, tá bom? Então eu vou também untar ela para ficar mais fácil para a gente desmoldar. Então a gente vai fazer essa parte hoje. Eu vou deixar secar aí por uns 2, 3 dias, depende do tempo. Tem muita gente que fala, Sônia, quanto tempo demora para secar? Depende muito da sua região, se tá chovendo muito, se tá muito calor. Tem região que é mais quente, seca mais rápido. Região que é mais fria, demora um pouquinho mais para secar, se tiver chovendo também, tá bom? Então eu vou só me organizar aqui, terminar de fazer o fundinho das outras e volto aqui com vocês, até já. Ó, aqui tá todo mundo já com desmoldante, tá? Então como que eu fiz? Ó, eu vim aqui dar uma pinceladinha e passo no cano todo aqui por dentro, inclusive no fundo, tá? Para ficar mais fácil para desmoldar, tá bom? Pode usar qualquer desmoldante, conforme eu falei, que dá certo também. Então aqui, ó, nós estamos aqui com a nossa argamassa, como eu falei para vocês, é aquela C3, argamassa, não é cimento com areia, não é nada aqui, gente, não é só cimento puro, é argamassa, que já vem pronta, tá? Eu faço muita coisa com argamassa e eu não tenho nenhum tipo de reclamação. Tem gente que fala, ai, mas a argamassa não é resistente, ela dissolve depois. Ó, para ser bem sincero, eu tinha um vasinho aqui, eu não sei onde eu coloquei. Mas eu vou achar e depois eu vou mostrar para vocês que eu fiz e tá tudo certo. Até hoje não soltou nada, tá? Tá tudo top. Ah, eu quero falar uma coisinha para vocês. Eu peguei essa ideia lá do ateliê Chama da Lua. Falei com ela gentilmente me permitiu que eu replicasse aqui para vocês. Então, eu achei muito lindo. Então, a gente vai fazer aqui. Então, vai lá. Entra lá no Insta dela, Ateliê Chama da Lua. Eu sempre admirei o trabalho dela e hoje a gente se conversa, vira e mexe, a gente troca uma ideia e eu achei ela muito legal de ter me permitido compartilhar aqui com vocês. Ó, o Ale achou aqui, até tá com uma velinha feia aqui dentro, que eu vou misturando coisa aqui, mas olha aqui, ó. Não solta nada, tá, gente? Tem muita gente... Ó, vou falar pra você, quando eu fiz essa peça aqui, teve uma pessoa que entrou lá, me criticou, falou que eu tava fazendo tudo errado, porque a argamassa com o tempo ela dissolvia, e papapá, e lá, ó, gente, vou falar pra vocês, hein? Falar de mim é fácil, mas difícil é ser eu, viu? Porque aqui eu faço e mostro que dá certo e que não dá, tá bom? É sobre isso, tá tudo ok. Então, vamos lá na nossa receita. Então, aqui, ó, eu vou colocando água aos poucos, bem pouquinho. Eu tô aqui com esse regador bem metida, mas você pode usar qualquer coisa que você tiver aí, tá bom? Vai colocando água aos poucos, ela vai farofando, na verdade, ela vai ficando uma farofinha, tá? Até dar o ponto, vai colocando bem aos poucos para você não passar do ponto. Sônia, se eu passar do ponto, o que que acontece? Você tem que colocar mais argamassa, tá? Aí fica a seu critério, tá vendo? Porque você molha um pouquinho, ela já começa a farofar, tá? Ó,
já começa a acontecer isso daqui. E aí você vai colocando aos pouquinhos até dar o ponto. Qual é o ponto? Vocês vão ver, tá? Eu não vou adiantar esse vídeo, esse momento aqui, porque esse momento aqui é muito importante. Se você passar do ponto aqui, você vai ter que colocar mais argamassa, e se você não seguir, você não sabe qual que é o ponto, tá certo? Então aqui a gente vai mexendo e vai colocando bem... Você tá vendo que eu tô colocando bem aos pouquinhos? Porque eu não quero colocar mais argamassa aqui, porque eu não quero que isso aqui rende mais do que eu preciso que ela renda, tá? Então aqui, ó, a gente vai mexendo. Se tiver uma vasilha um pouco mais baixa, é até melhor para mexer. Mas como eu não tinha, vai essa daqui mesmo, porque eu sou dessas, né? Quem não tem cão casca um gato, não é isso? Ó, tá vendo que a gente já tá quase chegando no ponto, só que ela ainda tá farofando, tá? Então aí a gente coloca um pouco mais. Se você quiser colocar um pouquinho de gesso aqui nessa hora, pra ajudar, né, secar um pouco mais, você pode pôr, tá? Pode pôr uma colherinha de gesso aqui, não muito, senão ela vai direto secar de uma vez e aí você perde o ponto, tá? Ó, aqui a gente mexe bem pra ela ficar bem, todo mundo mexido aqui, não ficar nada sem mexer, porque aqui no fundo, ó, aqui por exemplo, aqui no fundo ela tem um pouquinho de argamassa ainda sem misturar com a água, tá? Então mexe bem. É importante que você mexa bem ela para todo mundo se juntar aqui, ó. Esse aqui é o ponto, ó. Ela cai, mas demora, tá? Entendeu? Então é isso aqui, ó. Ó, ela vai cair, mas demora, tá? Então esse aqui é o ponto. Se você colocar muita água, ela não vai endurecer, ela não vai secar, porque fica muita água e ela não consegue expelir aquela água. Então o ideal é que a gente faça no ponto bem certinho, tá? Ó lá, ó, tá? Cai demorado, tá vendo? Que ela cai da colher, mas cai demorado. Então o ponto aqui é esse, tá? De argamassa é esse aqui. Então eu não vou colocar gesso, vou deixar só argamassa, porque aqui tá muito calor, bem calor mesmo. Então não tem necessidade disso. O ideal aqui agora eu tenho uma colher bem fininha que vai até lá no fundo. Só que eu não tenho. Então eu vou ver se o Ale vai buscar pra mim. Ver se eu vou colocar com um palito, sabe? Pra ver se ele chega lá no fundo. Porque eu não quero que suje muito a borda, sabe? Eu quero que ela vá, mas não suje muito a borda. Então eu vou colocar com o palitinho. Vamos ver se vai dar certo. Ó, venho aqui com o palito. Ai, gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, vai lá no fundinho, ó. Vai lá no fundinho e vai colocando, ó. Vai aplicando. Olha, eu fui pegar umas colheres pra mim menor, que eu acho que vai dar com a colher menor, vai dar. Ó, vai aplicando lá no fundo. Se ficar borradinho na bordinha, você quiser limpar depois com papel toalha, você pode limpar. Mas eu acho bem charmoso a gente deixar alguns farelinhos, sabe? Eu acho legal. Mas cada um faz do jeito que acha que tem que fazer. Aqui é só uma sugestão, não é uma imposição, tá? Faça do seu jeito aí. Se você achar que esse jeito que eu tô fazendo não é legal, faça do seu jeito, tá bom? Ó, essa colherzinha dá bem certinho para colocar lá no fundo. E aí, Sônia, quando que eu vou saber se já tá bom? Quando você quiser. Se você quiser a base mais alta, você deixa mais alta. Se você quiser a base mais baixa, você deixa mais baixa, tá? Eu vou subir ela quase até metade. Ó. E aí depois a gente vai fazer uma cavidade com o garfo aqui, tá? Ó. Ó. Colocar mais um cadinho. Só mais um cadinho, tá? Colocar mais muito não, senão fica muita argamassa e pouca vela. Outro dia eu fiz aqui no canal também uma vela. Aí o povo criticou. Nossa, muita argamassa e pouca vela. Gente, vou falar pra você, viu? Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Porque pra criticar tem um monte. Pra fazer é pouco, viu? Então leva isso aí pra sua vida também. Aqui eu bato um pouco pra tirar as bolhas, tá? Bato esse pouquinho aqui pra tirar as bolhas. Eu vou tirar um pouco de excesso de cimento que ficou aqui, de argamassa que ficou aqui pra cima. Porque também não muito, né? Sujar muito a vela também não fica legal, tá?
Então, eu vou tirar um pouco dessa argamassa que ficou aqui. Prestem atenção nessa daqui, porque as outras eu vou fazer só, tá? Pra não ficar muito longo, aí eu vou fazer sozinha as outras, tá? Então, aqui, ó, o que que eu faço? Eu venho com o garfo aqui dentro e subo um pouco na lateral aqui, ó. Pra fazer aquele charminho, sabe? Subo um pouquinho na lateral, que aí ela já vai fazendo essa cavidade aqui, ó. É importante que você faça essa cavidade com o garfo aqui, porque a vela tem que segurar aqui. Se você deixa reto, não vai grudar quando você colocar a vela, tá? Então, é muito importante que você faça essas ranhuras aqui dentro, para que ela possa segurar a parte da vela quando você colocar, tá bom? Se você vê que ele desceu, sobe mais um pouquinho, espera secar um pouquinho, sobe mais um pouquinho, até ficar do jeito que você deseja, tá? Então, aqui pra mim já deu. Então, eu vou deixar essa cavidade aqui, ó. Não sei se... Será que dá pra ver, Ale? Aqui dentro, ó. Tem uma cavidadezinha aqui, ó, no outro. Ó, eu vou deixar aqui e o Ale vai trazer. Vocês vão balançar aí, mas o Ale vai trazer aqui pra mim, tá? Ó, vamos ver se a gente consegue mostrar pra vocês. Aqui. Pronto? Assim. Mais aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Que eu quero mostrar pra vocês como fica aqui dentro. Ó, o Ale vai mostrar. Ah lá, tá vendo que fica umas ranhuras do garfo? Fica umas ranhurinhas do garfo aqui dentro, ó. Você tem que fazer essa ranhurinha aqui, tá? Pra sua vela grudar aqui dentro. Se você não fizer isso, ela cai depois de pronta. Na hora que você desenformar, ela faz tuf, a parte da vela, tá? Porque não tem ranhura pra segurar ela aqui. Então, essa daqui já tá pronta. Eu vou deixar secar, vou fazer as demais, vou deixar secar e volto com vocês na próxima etapa, que é a etapa da vela, tá bom? Até já daqui 3 dias. Ó, voltamos aqui com todas as nossas bases sequinhas, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Ó, ela tá sequinha, ela fica um cinza bem clarinho, tá? Eu vou confessar que eu deixei aqui bastante dias, acho que ficou uns 3 ou 4 dias, porque eu tinha outras coisas pra fazer, tava fazendo umas outras produções e acabei deixando ela secar ao máximo. Então, ó, deixa aí, se você não tem pressa, deixa secar ao máximo, porque senão depois quando você tira, você pode ter que deixar ela secar um pouco mais, tá? Então, tanto faz, aí fica a critério de vocês, tá bom? Mas aqui ela tá bem sequinha. Então aqui a gente tá com as nossas 3 bases bem sequinha. Quanto que vai aqui dentro? Alguém sabe me dizer? Não sei. Não sei, porque a gente... Aqui, ó, o Ale quer... Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. O Ale tá ajeitando aqui, ó, pra gente mostrar. Aqui. Peraí, aqui, ó lá. Tá vendo? Ela tá bem sequinha, ó. Bem sequinha mesmo, ela tá um cinza bem clarinho, tá bom? Então, a gente deixou as nossas bases aqui de cimento, quer dizer, de argamassa, né? Secar bem. Como eu não sei, não consigo precisar quanto que vai de cera ali, eu separei aqui 300 gramas de base wax melt. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu tenho uma base wax melt aqui. Tem uma basezinha que eu cortei e deixei aqui, ó. Essa base aqui, o wax melt, é da Baobá, ela é de palma, tá? Uma base de palma, ela já é pronta para você usar. Ela já é um blend prontinho para você derreter, colocar a sua essência e utilizar. Então, ela serve para wax melt, que é aquelas mini pecinhas que a gente coloca em aromatizador, ou então para você fazer a sua vela desmoldada também, tá bom? Então, a gente está utilizando aqui 300 gramas. Se eu ver que eu preciso de mais, eu derreto mais e completo, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui no olhômetro hoje. E a gente vai utilizar a essência Pink Golds. Gente, essa essência é tão cheirosa, tão perfumada, ela tem um cheiro adocicado que combina super com o que a gente vai fazer aqui hoje. Então, a gente vai utilizar a essência Pink Golds. Então, eu tenho 300 gramas ali, eu vou utilizar 30 ml da nossa essência, tá bom? A gente separou o becker aqui. E aí, o que eu separei? Tá vendo aqui que eu tenho uma base, um creme aqui, tá vendo esse creme vermelho? É quando a gente faz aquela nossa... como a gente fala, o corante, pronto, a gente faz o corante ficar em pasta, já tem aqui no canal, se você não viu ainda, vai ver que vale super a pena. Então, o que eu fiz? Ó, eu vou pegar aqui uma pontinha de vermelho,
bem pontinha mesmo, porque eu quero que esse vermelho me ajude a chegar no cor-de-rosa mais rápido, tá? Mas eu também tenho aqui o corante rosa. Então, eu vou só derreter ele aqui com esse corante vermelho e eu volto pra gente colocar a base rosa. Ou então, o que que eu posso fazer também, gente? Eu vou fazer o melhor pra vocês, porque essa nossa base aqui, que é a base Wax Melt, ela não pode chegar numa temperatura acima de 70 graus, tá? 60 graus, ela já está totalmente derretida. Então, o que que eu faço? Pra mim facilitar, tá vendo? Eu tenho esse corante aqui, que é um corante em escamas, então eu vou colocar aqui já o corante, porque conforme ele já for derretendo, tá vendo que eu coloquei 4 pedacinhos ali bem pequenininho? Então, conforme a gente vai derretendo, já vai chegando na cor. Se não chegar na cor que eu quero, eu venho aqui para mostrar para vocês e a gente corre para fazer ela chegar na cor que a gente quer, tá bom? Então, vou só derreter e volto com vocês aqui. Até já! Ó, voltei aqui para mostrar para vocês. Aqui, tá vendo como ela tá bem vermelha? Mas quando eu coloco aqui na bancada, ela fica um rosa bebê. Um rosa bebê bem fraquinho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar mais um pouquinho de rosa. Isso aí pode ser um risco. Eu posso acabar desandando o negócio, mas eu vou tentar, tá? Que eu quero ela um rosa um pouquinho mais escuro. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de corante para ver se eu chego na cor que eu quero, que é um rosa um pouquinho mais escuro, tá? Tô mexendo com a colher aqui hoje, né? Eu não gosto de mexer com a colher porque faz barulho para vocês, tá? Então, aqui, ó, coloquei mais um floquinho de rosa, bem pouquinho. E aí, o que que eu faço? Pingo na bancada de novo para ver se é a cor que eu quero. Porque aqui, ó, na panela, ela super engana. Porque na panela ela tá vermelha gelatina, tá vendo? Bem vermelhinho gelatina, mas não é essa cor que vai ficar quando secar, tá bom? Então, fique alerta aí. Às vezes a gente fala, ai, não, ficou muito escuro, não tá a cor que eu quero. Então, faz isso aqui, ó. Pinga na bancada, sujou aqui. Aqui eu coloco sempre papel para proteger minha bancada, para eu poder fazer isso aqui, ó. Minha bancada já tá toda suja, toda manchada aqui, que eu vou pingando, tá? Eu vou pingando para ver se é o que eu realmente quero. Não, ainda não é. Eu vou colocar mais um cadinho de rosa, porque eu sou dessas, tá? Eu sou dessas. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de rosa aqui. E aí, eu não vou colocar mais, tá? Vou colocar só mais um pouquinho e chega. E tá na cor aí que vai ser. Pronto. Tá? Na cor que vai ser. Mas aqui, ó, ela já deu um tom mais escurinho, um pouquinho mais escuro do que esse aqui, porque esse daqui tá muito bebezinho, tá? Então, eu não quero ele muito bebezinho, tá bom? Então, aqui eu vou deixar ele esfriar mais um cadinho, que ele tá com a temperatura mais alta ainda. Ó, ele tá com 64 graus, tá? Por isso que eu gosto de colocar para derreter junto, porque aí ela não alcança... Porque para derreter o corante, ele tem que ter uma temperatura mais alta. Então, como a gente não pode subir a temperatura dessa cera, então eu procuro procurar... Isso existe, meu povo? Isso não existe, não. Eu procuro deixar ela um pouquinho mais branda, tá? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou deixar ela baixar um pouco, mais ou menos uns 45 graus, pra gente colocar a essência, baixar ela em 40 graus pra gente envasar. Porque se você colocar ela muito quente, o que que vai acontecer? Mesmo que ela tenha cimento, mesmo que ela tenha a barreira do cimento aqui embaixo, ó, tá vendo? Mesmo que ela tenha essa barreira aqui, ela vai vazar na volta. E aí depois você tem que jogar o soprador, pode correr o risco de você deixar sua vela deformada depois, tá? Então coloca aí numa temperatura baixinha. Se você for fazer com parafina de petróleo, já não indico, tá? Exatamente por isso, porque a parafina de petróleo você tem que envasar ela em 70 graus. Então, para ela ficar bonita, sem mancha, você tem que envasar ela em 70 graus. Colocar a essência e já correr e envasar. Então, por isso que eu indico aqui a cera, ou essa cera que é a Wax Melt, ou então a Ecomix, tá? A Ecomix também dá para você deixar ela mais baixinha, tá bom? Então, vou só baixar a temperatura aqui e volto pra gente continuar. Até já. Voltamos aqui, ela já tá na temperatura pra gente colocar. Eu já coloquei aqui, ó, 30 ml, tá? Da nossa Pink Golds, uma delícia, maravilhosa. Vai combinar super com o que a gente tá fazendo aqui, ó. Coloca a essência e você vai mexer essa essência, baixar a nossa cera aqui, tá bom? A gente tem que baixar essa temperatura aí nos 40 graus, 45 graus, ela tá em 50, tá? Então, a gente dá uma mexidinha aqui, deixa ela baixar pelo menos em 40, 45 graus, pra gente envasar, tá bom? Então, vou só dar uma baixadinha aqui rapidinho e volto aqui pra gente envasar, tá? Até já! Voltamos aqui, ela já tá na temperatura certa, tá? Já deixei baixar. A gente completa aqui
Não esqueci do pavio, tá? O pavio vai vir depois. Nesse caso aqui, eu posso colocar o pavio depois, tá bom? Vamos ver se vai dar, se meu olhômetro tá bom. Vamos ver, gente. Eu acho que meu olhômetro tá bom, hein? Eu acho que vai dar para todo mundo aqui. Ah, e olha aí que eu falo para vocês, que a prática leva à excelência, gente. É isso aí, ó. Tá vendo, ó? Eu vou só completar essas daqui agora. 300 gramas, eu bati o olho aqui, eu falei, eu acho que vai umas 300 gramas. Olha o tanto que sobrou aqui na panela. Só um cheirinho, tá? Então eu falo pra vocês que é isso, a gente vai no olhômetro, às vezes, mas dá certo, porque, como eu digo sempre, a prática leva à excelência, tá? Então o que eu vou fazer aqui? A gente vai deixar ela solidificar e depois a gente vai vir vestir ela pra festa, ela vai ficar chique no último. Eu vou deixar ela dar uma solidificadazinha e depois eu vou vir com o pavio e colocar bem no meio, tá? Eu volto aqui para colocar o pavio com vocês, tá bom? Até já. Ó, ela tá quase no jeito aqui, ela tá quase sequinha, mas é a hora da gente colocar o pavio, tá? Eu tô usando o pavio fino, que o diâmetro dela dá para pavio fino, tá bom? Ó, coloquei aqui, eu senti que ela chegou no fundo, parei, tá? Então aqui, ó, a gente coloca, ele vai sair um pouquinho aqui em cima, depois a gente acerta com o soprador, tá bom? Ou então você completa um pouquinho aqui com a cera, se for o caso, tá? Coloca bem no meinho para ela não ficar queimando errado. E pronto, tá todo mundo com o pavio aqui, ó. Deixa eu virar pro outro lado, que aí não rasga muito. Pronto. Aqui, ó. Colocou, acertou, pronto. E aí agora a gente vai deixar ela solidificar totalmente, porque ela tá bem quente aqui, tá? O bom dessa cera, gente, porque ela seca rapidinho, tá? Rapidinho, apesar de estar um calor absurdo aqui hoje, ela seca bem rapidinho. Então a gente vai deixar ela solidificar e eu volto aqui pra gente desenformar essa lindeza, tá bom? Até já. Cá estamos, com todo mundo seco, tá morninho ainda, mas dá pra gente fazer isso, tá? Aqui, ó, a gente tira essa parte de baixo do durex, tá? Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Vendo que o papel, ele fica grudado. A gente vem com a faquinha e só dá uma tiradinha nele aqui. Passa a mãozinha aqui no fundo para tirar o excesso, que às vezes fica. Se precisar lixar, pode lixar, tá? Pra ela ficar bem certinha. Então faz isso aqui, ó. E aí tira essa parte aqui, que é o durex que a gente colocou na lateral, tira tudo pra gente desenformar, tá? Então aqui a gente tira de todas. As demais eu já tirei o fundo. Faz uma baguncinha, né? Porque a gente tá mexendo com argamassa. Então faz aquela baguncinha. Aqui, ó, você viu que eu tirei e ela ficou pela metade aqui o durex, ó. Venho aqui na pontinha, com cuidadinho, bem cuidadinho. E tira essa parte do durex aqui que não tá saindo não, viu? É assim mesmo. Pega aqui na beiradinha, aqui na lateral, passa a faquinha aqui que ela vai abrir do mesmo jeito, tá? Querendo ou não querendo, ela vai abrir. Vai tirando aqui com calma, paciência. Tem muita gente aí que fala, nossa, mas demora o vídeo, hein? Fala demais, meu Deus. Gente, vai assistir TikTok, tá? Já tô cansada de falar isso aí. Vai assistir o TikTok. Isso aqui, artesanato, tem que ter paciência. Se não tem paciência, não começa nem a fazer. Pode parar já. Se não tem paciência de ver o vídeo, não vai ter paciência de fazer a arte, viu? É assim. Então, vou só tirar essa terrinha daqui, que eu tenho aquela agonia que todo mundo sabe. E aqui, ó, eu vou pegar com a minha faquinha, bem na lateralzinha aqui, eu vou pegar aqui embaixo, pra não pegar pra gente pegar no cimento, né? Se caso a gente... Opa, abriu demais. Eu acho que eu até machuquei o cimento aqui, ó. Tem que tirar com cuidado, tá? Faça que nem eu, não. Vou parar com essa faca aqui, senão eu vou acabar me machucando. Tem que abrir essa lateralzinha aqui, ó. Do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, tá? E aí, a gente abre o máximo que puder pra gente tirar ela daqui. Gente, tô arregaçando minha unha. Tô arrebentando com tudo a minha unha aqui, ó. Aí, o Ale vai entrar em ação aqui, ó. Pronto, ele vai desenformar pra gente. Olha só um pouquinho, tá? Que o Ale tá ali do outro lado. Ó, aí, mãos de Ale. Entrou a mão de Ale aqui em ação. Aí a gente empurra aqui embaixo para sair o resto. A mão de Ale aqui dando a força. Aí, gente.
Tem que ter alguém para dar uma força, né? E aqui o Ale, olha que lindo, gente. Eu adoro esses furinhos aqui, tá? Eu amo esses furinhos. Depois passo uma lixinha aqui, ó, na lateralzinha, para sair tudo, tá? E aí eu vou desenformar as outras aqui, para não passar vergonha com vocês. Eu vou desenformar as outras aqui e eu volto, tá bom? Até já. Ó, voltamos aqui, tiramos todas, né? O Ale já deu essa força aí pra mim. Passo o dedinho aqui na beiradinha, só pra tirar aquele excesso de cera que fica, às vezes, espetadinho, ó. Passo o dedinho ou vem com a faquinha, o estilete, tá? Mas essa cera, ela é bem maleável, ela é bem molinha. Então, dá pra você fazer isso aqui, ó, com o dedo mesmo, tá? Deixa eu tirar essas duas aqui pra vocês verem, ó. Eu venho aqui, ó, com o dedo aqui, ó. Só passo aqui e ela já fica bem certinha, tá? Aqui, o ideal é você deixar ela secar mais um tempo, porque tá vendo que aqui embaixo, ó, dá pra ver certinho a repartição, ó, aqui desse lado dá pra ver. Dá pra ver certinho a repartição, da onde ela tá bem seca e da onde ela tá úmida ainda, tá? Então, o ideal é que você deixe ela secar totalmente. Mas como aqui a gente tá fazendo o vídeo pra vocês, e eu ainda tenho mais um vídeo pra fazer, pra finalizar, então, a gente vai finalizar assim, tá? Corto aqui o pavio. Deixo o pavio baixinho aqui, ó. Minha tesoura aqui tá uma benção, viu, gente? Hã? Tá melhor, né? Deixa eu pegar a outra tesoura aqui. O Ale tá falando que a outra tá melhor e tá mesmo. Que ela é bem grandona. Aí, ó. Essa tá bem melhor. A gente corta os 3 pavios aqui. Gente, o calor tá insuportável. Eu tive que desligar o ventilador aqui, porque a gente vai utilizar a folha de ouro aqui agora. Então, eu tive que desligar, mas olha, tá insuportável, viu? Como é que tá aí na sua região? Tá quente? Aqui, ó, tem o verniz mordente, tá? A gente vai passar numa parte aqui, deixa eu tirar essas duas aqui do meio, pra gente ver bem certinho como que eu vou fazer. Você escolhe o lado que você quer. Eu quero esse lado aqui, ó, que ele vai pegar entre a vela e também essa parte. Então, o que que eu faço? Eu venho com o verniz aqui e passo o verniz aqui em cima até a parte que você quer. Tá vendo que o cimento aqui, ó, a argamassa, ela dá uma sugada. Então, eu passo um pouquinho a mais pra ele pra gente não perder essa parte aqui, ó, pra ele grudar bem, tá? Aí eu venho aqui com a nossa folhinha de ouro, grudo ela aqui, tá vendo como ela é esvoaçante? Ó, grudo ela aqui. Aí, gente, tá vendo? Eu passo o dedo, você não pode passar o dedo certinho nela, que senão ela acaba saindo, ó. E aqui embaixo acabou não pegando muito a cola. Folha de ouro é muito sensível para você trabalhar com ela, porque ela acaba cortando os pedaços. Ó, aqui eu dou uma grudadinha com o dedo. Aqui eu vou ter que passar um pouquinho mais de verniz. Às vezes uma pessoa falou para mim que era para mim passar amido de milho na mão para mexer com isso. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, tá, gente? Passa o amido de milho aí. Ó, aqui eu tô reaplicando a colinha, porque ele não tá grudando certinho no cimento, tá? Ó, reaplica e já põe aqui, que é pra não perder esse time, tá? Olha que chique. Falei pra vocês que ficava com cara de rica? Ó, cara de rica, tá? Aqui eu vou reaplicar. Ó, já tá grudando no dedo aqui. Deixa eu pegar essa partezinha aqui. E reaplicar aqui, ó. Pronto. Então, eu vou fazer isso em todos. Tá vendo que já tá saindo? Porque aqui, ó, tá sem o verniz. Porque ele tá absorvendo, ó. Pronto. Aplicado. Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Vou deixar ela secar um pouquinho e volto aqui pra vocês, pra gente finalizar. Vou fazer nas outras, tá? Até já. Voltamos aqui e agora a gente vai retirar o excesso da nossa folha de ouro. Gente, eu tô toda dourada, tá? Tô inteira dourada, cheia de folhinha de ouro grudada em mim. Mas faz parte, inclusive na minha unha, essa daqui tá querendo escapar, mas ela não tá muito bem seca, tá, gente? É que eu tô acelerando esse vídeo aqui, porque eu tenho mais vídeo pra gravar
Então, eu tô dando uma acelerada aqui, mas deixa secar bem, tá? Deixa com paciência, com parcimônia. Seca bem primeiro para depois tirar o excesso, tá bom? É o ideal, tá? Aqui, ó, como tem uma folhinha aqui, eu vou baixar ela aqui em cima para dar aquele charme também. Gente, mas fala a verdade, que linda que ficou essa vela, não? Eu achei maravilhosa. Quero agradecer lá ao pessoal do Chama da Lua, que me permitiu refazer essa vela aqui, ó. Fazer essa vela aqui para vocês, que eu achei com cara de rica, né? Fala a verdade. E com pouquíssimas coisas, né, gente? Com material aí que você tem em casa, vamos dizer. O que a gente não tem aí, vai... Geralmente, que eu demorei para comprar essa folha de ouro aqui, tá? Mas o resto é bem simples aí, um cano. Quem não tem um cano, né? Passei as medidas para vocês, tudo certinho. Aqui tá querendo sair de qualquer jeito, mas não vou deixar, não. Depois eu vou passar um pouquinho mais de verniz pra gente... Pra refirmar ela aqui. Olha que lindeza. Vai cara de rica. Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou usar aqui um barbantezinho. O Zeus tá aqui atrás de mim, viu, gente? Porque o Zeus também faz parte do estúdio, né? Aí, aqui tá um ventinho, aí ele vem aqui atrás de mim. Nosso mascote, Zeus. Zeus Camargo. Ó, aí, aqui, o que que a gente faz? Eu vou fazer, lógico, do lado da folha de ouro, tá? Pra ficar bem lindo, bem chique. Eu vou fazer aqui, pra mim, do meu lado, vou colocar 5 florzinhas aqui, ó, sempre viva. Aí vou colocar elas aqui, do lado do ouro. Olha aqui, ó. Tá onde? Aqui em cima mesmo, Lê? Pronto. Aí aqui eu venho, amarro ela aqui, bem bonitinha. Vou só dar uma primeira amarrada aqui, só pra segurar mesmo, tá? A florzinha. Que caiu tudo, né, no caso. Essa sou eu, né, gente? Sônia Medeiros. Vou pôr ela aqui em cima da mesa, que vai ficar mais fácil pra eu ajeitar aqui. Ajeito elas aqui, fecho elas, que elas abriram todas. Fecho ela aqui, ajeito bem bonitinho. Vou colocar um pouquinho mais pra baixo, pra não ficar muito em cima. Ah, que agonia, né, gente? Porque, olha, eu vou falar pra vocês aquilo que eu falei. Tô com o ventilador desligado. Parece que não sai nada, né? Ó, aqui a gente dá um mini lacinho, bem bonitinho, esse nosso mini lacinho aqui. Se quiser fazer de um lado só também, fica legal. E aí eu vou cortar aqui, e a gente corta aqui também para tirar o excesso. E olha que lindeza que ficou, olha que rica. Aí eu vou ajeitar aqui, ó, as florzinhas que agora dá para ajeitar. Olha que lindeza, gente, olha que lindo que ficou. Ah, eu achei um arraso. O que que vocês acharam? Fala pra mim. Eu vou fazer as 3 e vou vir aqui pra gente finalizar esse vídeo que ficou muito longo, mas eu vim aqui pra mostrar pra vocês as 3, bem bonita, pronta pra ir pra festa, tá bom? Até já. Cá estamos com essa lindeza. Olha que cara de rica que ficou. Essa aqui é uma lembrança que eu vou dar para as meninas lá da firma, tá? Porque elas merecem, porque elas são, além de ser minhas amigas, elas são minhas clientes top, tá? Então eu vou dar para elas de presente. É claro que eu não poderia deixar passar em branco, né? Mas aqui, olha que coisa mais linda. Eu vou virar aqui, ó, para vocês verem como que ficou atrás, ó, tá vendo? Que coisa mais rica que ficou. Ó, o cimento certinho, a argamassa ficou certinha, tá? Então aqui, ó, o que que vai acontecer agora? A gente vai deixar secar ela totalmente, porque ela tá com uma mancha ainda que tá sem secar, né? Porque o cano é muito fininho, demora um pouco mais para secar mesmo, tá? Mas olha aqui que coisa mais rica. Todo mundo vestida de dourado para ir na festa, tá bom? Essa daqui é uma lembrancinha, então, que eu falei para vocês, né? Do Outubro Rosa para minhas amigas, minhas muito amigas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. É um vídeo que ficou longo, mas valeu super a pena, porque o resultado ficou incrível. Deixa o likezão aí pra mim, tá? Deixa o seu like, porque o seu like é muito importante pra gente alcançar muito mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Eu te espero!